Bom, pessoal, continuando com as instruções de vetorização para cartografia geológica, vou mostrar para vocês, depois da instalação da Biblioteca de Simbologias da SGB, como vocês vão vetorizar essas feições que estão indicadas aqui na legenda, tá? São essas convenções geológicas. A intenção é que vocês façam a vetorização destas feições como forma de prática para materialização digital delas no mapa, tá? Desde foliação, lineação de estiramento, dique, todas essas simbologias aqui, elas constam lá naquela simbologia que a gente instalou, tá? No vídeo passado, eu fiz uma demonstração rápida dessa lineação de estiramento, tá? Então, eu vou exemplificar novamente a lineação de estiramento. Veja que tem várias delas no mapa, tá? Elas estão aparecendo bastante aqui, tá? Como é que vocês vão vetorizar a lineação de estiramento? Com uma feição do tipo ponto. Então, eu criei uma camada como um ponto, tá? Só que percebam que essa lineação de estiramento, ela tem uma orientação, aqui o strike dela, né? O azimuth, tá? E ela tem uma intensidade, que é indicada por esse número ao lado, tá? Como é que a gente automatiza a orientação de todas essas feições estruturais e a indicação desse mergulho, vamos dizer assim, como se fosse rótulo? Eu tenho que, na minha camada de lineação de estiramento, abrir minha tabela de atributos e criar os dois atributos que a gente vai utilizar. Um vai ser o rótulo, que vai ser o nosso dip, né? Como se fosse o dip da nossa camada, e o outro vai ser o strike, a orientação aqui indicada, tá? Então, eu vou criar um novo campo, vou chamar aqui de repente de strike, pode ser um número inteiro, vou manter aqui o tamanho de 10, e o outro vai ser o meu dip, tá? Ok, eu criei esse primeiro aqui, tá? Então, vou criar agora, digamos, esse aqui que é 28, tá? Vou adicionar um ponto, já que eu já coloquei minha alineação de estiramento em modo de adição. Vou clicar aqui mais ou menos em cima, tá? Agora, dip vai ser o quê? Vai ser o meu mergulho, 28. E o strike, tá? Eu vou mostrar para vocês como a gente deveria medir o strike, como o programa está entendendo e qual a maneira adequada da gente utilizar esse valor aqui, tá? Vocês podem vir aqui nesse menu superior, localizar a régua, tá? E vir na opção de medir azimuth. Se eu medir azimuth, eu posso medir a orientação dessa feição. Opa, aqui, cliquei aqui e vou medir ao longo dela. Está dando mais ou menos uns 50 graus, né? Então, a orientação aqui deveria ser 50 graus. Se eu mudar essa orientação para o outro lado, daqui para cá, vai ser o inverso, né? Está dando aqui 129 graus, né? 130, né? Tá? Então, a gente vai considerar aqui o 50 graus para leste, porque isso é uma medida de rumo, tá? Então, 50 graus para leste, meu azimuth aqui, vou colocar o strike de 50. Dei um OK. Ela ficou pequenininha aqui, tá? Vou colocar em outra cor só para a gente perceber melhor. Vou colocar aqui vermelho. Apliquei. Opa, deixa eu só configurar aqui. Marcador vermelho. Opa, não está indo aqui a fonte. Agora foi, tá? Estamos visualizando melhor, tá? Ah, mas você colocou, né, 50 graus e não orientou. Tá igual esse outro aqui. Eu tenho que vir aqui na simbologia do marcador e essa rotação eu poderia colocar ela aqui manualmente, ó. Tá zero? Se eu colocar 50, o que que acontece? Apliquei, todas as feições rotacionaram.
O valor que eu colocar aqui vai ser único para todos, mas não é isso que a gente quer. A gente quer utilizar aquele campo que a gente criou como critério de rotação. Então, a gente faz o quê? Aqui ao lado de rotação, eu venho nesse botão, seleciono um campo, tipo de campo. Qual campo eu quero utilizar para orientar minhas feições? É strike. Tá? Dei um aplicar e ok. Aí, agora vocês podem pensar, você mediu ao longo dessa feição e ela ficou orientada perpendicularmente. Porque o que é que acontece? Ó, a 0 graus, nessa feição da simbologia da CPRM, da SGB, ela está orientada desse jeito. E não na vertical, que deveria ser o nosso zero. Então, o que é que a gente tem que fazer aqui, tá? Eu vou dar duas opções para vocês. A primeira seria medir ao longo dessa feição, que vai dar 50 graus, e vocês teriam que rebater ela 90 graus, né? Que seria perpendicular. 90 mais 50 daria 140, que seria mais ou menos essa orientação aqui. Ou, sabendo que ela já está orientada desse jeito, vocês podem fazer uma medição na perpendicular, direto para cá, tá? Ó, mais ou menos 140. Ah, posso medir para o outro lado? Pode, mas para o outro lado, vejam o valor que está dando, ó. Está dando aqui mais ou menos 40 graus oeste. E cuidado, quando tiver 40 graus oeste, isso é uma medida de rumo. Ele está vindo do nosso zero aqui ao norte e vindo 40 graus para oeste. Significa em azimuth que isso aqui seria um valor de 320, porque seria o quê? 360 aqui menos os 40 graus, tá? Então, 40 graus aqui seria, na verdade, 320. E para esse outro lado, medida para leste, ó, vai dar mais ou menos 140, que seria aquele 50 graus original que tinha dado aqui, mais 90. Então, eu vou mudar lá na minha tabela de atributos, minha feição de strike, que antes eu botei 50 para 140, e agora ela está bem orientada, tá? Percebam que conforme eu mudo o zoom, a minha escala, o tamanho também está modificando. Então, sugestão. Vamos na simbologia. E onde a gente tem aqui tamanho, tá? Tá 50. Só que eu não vou colocar pontos, eu vou colocar unidades do mapa, tá? Ele vai adotar a unidade do mapa, que está em metros. E aí eu vou definir aqui, por exemplo, 100 metros. Ficou pequeno, né? Se eu não me engano, isso aqui vai ficar melhor uns 300. Dá até para aumentar mais um pouquinho. 400. Pronto. Tá? Agora sim, ó, tá um tamanho fixo, ok? Agora aqui, outro exemplo. Vou criar novamente o ponto. Adicionei. Meu dip é 20. Meu strike vai ser quanto? Venho aqui na minha régua. Posso medir ao longo, né? Ó, ao longo tá dando o quê? Uns 70 graus, mais ou menos. Só que eu tenho que medir perpendicular, né? Então, 90 mais 70 vai dar 160. Então, se eu medir perpendicularmente para cá, é para dar 160. Vamos ver. Ó, mais ou menos, né? 160. Então, vocês escolhem. Quer medir assim e adicionar 60? Ou quer medir assim e já ter uma medida mais ou menos direta? Então, vou colocar aqui os 160 e pronto. Ah, eu quero rotacionar isso aqui um pouquinho. Tudo bem. Vai lá na tabela de atributos. É 160. Ah, eu quero um 165 mais ou menos. Tá? Ah, não ficou legal. Vou voltar para 160. Vocês vão mudando isso, ok? Não gostei aqui da posição. Quero mover um pouquinho ele. Venham aqui nesse botão do lado de adicionar ponto, que é a ferramenta de vértice. Façam uma área. Selecionei meu ponto. E agora vocês podem mover. Ok? Beleza. Agora, como é que vocês vão ativar os rótulos automaticamente? Venham nas propriedades da camada, venham em rótulos
marquem rótulos individuais e selecionem qual é o campo que está armazenando o valor do rótulo. Nesse caso, DIP. Apliquei, o valor de DIP está aparecendo aqui e eu posso regular minha fonte, tá? Vou colocar aqui, trocar novamente de pontos para unidades do mapa, né? Vou colocar aqui um negrito. Eu estou com essa fonte, que é a que eu uso por padrão, mas vocês podem utilizar Arial ou outra fonte que vocês tenham instalado. Vou colocar aqui uns 300 novamente. Ficou muito. 200. Vou colocar aqui a fonte regular mesmo. Ó, ficou bacana, né? Está posicionado. Ah, eu não gostei da posição em que o rótulo ficou. Então, vocês têm que vir aqui em posição e aí vocês modificam, tá? Tem aqui cartográfico, tem a volta do ponto. Ó, já ficou aqui mais ou menos colado. Posso aumentar uma distância aqui. Sei lá, unidades do mapa, vou botar aqui 100. Ó, ele vai distanciando. 200. Ok? Então, vocês podem personalizar isso aqui. Ok? Então, outras feições que vocês podem utilizar do tipo ponto para esse mapa são as feições de quê? Vamos ver. Acho que a gente tem aqui umas ocorrências, ó. Ocorrências minerais. Vamos procurar aqui uma ocorrência de recurso mineral. Pronto, pode ser essa daqui, ó. É porque ela está coberta. Deixa eu procurar uma outra ocorrência que fique melhor. Pronto. A gente tem essa ocorrência bem aqui, ó. CA. Que aqui é CA. Veio na legenda, calcário. Então, uma ocorrência de calcário. Agora, tá aqui ela, ocorrência de calcário. Então, vou criar uma nova camada. Eu estou criando camada temporária aqui, mas vocês criam uma camada permanente, tá? Então, ocorrências, ponto, ok. E agora, ó, ao invés de fechar, dar um ok e ir lá na tabela de atributos criar o campo, eu posso já criar esse campo aqui, ó. Qual é o código, né? De repente, da minha ocorrência. O código é curto, então vai ser em texto. Vou colocar aqui, sei lá, 10. Vou adicionar o campo, ó. Dei um ok e eu venho na tabela de atributos, já está criado o campo. Então, vou criar aqui, adicionar um ponto. Qual é o código? CA. Não quero a simbologia do meu ponto assim. Vou na simbologia, procuro, tá? A simbologia de ocorrência. Vocês podem procurar aqui meio que na mão, mas bora ver se tem aqui ocorrência. Vamos ver. Não tem, então deve estar com outro nome, tá? Então, tentem localizar a simbologia que mais se assemelharia com isso. Vamos ver se tem aqui uma ocorrência ou uma simbologia que fique mais interessante para ela. Ver. Não estou vendo uma simbologia para isso. Ó, acho que poderia ser até isso daqui, mais ou menos, né? Mas vocês podem procurar nos símbolos do QGIS outro símbolo que se assemelhe. Vou aplicar. Ok. Só que agora eu quero aumentar isso aqui. Eu vou novamente, unidades do mapa. Botar aqui 300. Ficou grande. Então, eu vou tirar aqui essa... Tirar esse marcador, deixa eu ver. Não ficou bacana. Vou trocar aqui para todos os símbolos. Não, favoritos. Cadê? Favoritos aqui, se eu não me engano, tem um pontinho. Aqui ele de novo. Eu vou trocar. Vou tirar o preenchimento desse aqui. Cor do preenchimento.
preto, vou colocar ele transparente. Vou aumentar esse marcador no tamanho das unidades do mapa. Vou colocar ele aqui 200. E esse marcador ele tem que ser maior. Deixa eu ver. Ele está fazendo para tudo. Bom, se vocês tiverem dificuldades para aplicar... Opa, acho que agora deu certo. Deu certo. Estou com dificuldades aqui para marcar. Vocês podem utilizar uma coisa mais simples, tá? Como esse daqui, se for o caso. Ok? Então, vou definir aqui esse pontinho. Ok? Então, vou ativar meu rótulo também. Rótulos. Vou escolher o código como rótulo. Tá aí o CA sendo carregado. Vou definir como unidade do mapa. De repente tá bom 100 ou 150. Ok? E aí vocês fazem a vetorização. Uma vez que essa simbologia está definida e os rótulos configurados, tudo é bem rápido. Ó. Vou clicar aqui. CA. Aqui, outro CA. Então veja, bem rapidinho. MRO. Pronto. Então a coisa fica mais rápida. Ó. GF, que é grafito, está por baixo dessa mesma medida. GF, ok? Então localizem as ocorrências minerais, ok? Vou gravar um vídeo separado mostrando como vocês vão fazer essas feições lineares, tá? Essas feições de empurrão, esses antiformes, sinformes.